pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar de transformações de funções complexas, que também são chamadas de mapeamentos. Fazendo uma analogia lá com as funções reais de uma variável real, é como se a gente estivesse traçando o gráfico dessas funções. Só que uma função complexa, a gente sabe que é uma função de C para C. Então é como se fosse uma função de R2 para R2. No nosso caso aqui, uma função que sai do plano XY, já que a gente está chamando a variável do domínio de Z, que é x mais y, no plano UV, já que a imagem, que a gente está chamando de f de z, a gente está considerando u mais iv. Então a gente pode pensar nessa função f como sendo uma transformação do plano xy no plano uv. Então a pergunta é, dada uma região aqui no plano xy, o que acontece com essa região quando eu aplico a função f, onde que essa região é mandada lá no plano uv? Quais são as aplicações disso? Então, existem diversas aplicações, mas dentre elas, para a resolução de problemas de valores de contorno. São problemas que envolvem equações diferenciais e que vão ter certas restrições. Essas restrições implicam em uma região, numa determinada região do plano, só que essa região pode ser muito complicada, e aí o que a gente faz para resolver esse problema é transformar essa região complicada em uma região simples. Como que é feita essa transformação? Via um mapeamento complexo. E esses problemas aparecem na área de eletrostática, condução do calor, escoamento de fluidos, dentre outras áreas aí. E essas transformações, esse mapeamento, ele pode ser conforme. O que é um mapeamento conforme? Então é um mapeamento que preserva ângulos. Aí eu coloquei aqui só para lembrar qual a definição de ângulo entre curvas. Então se a gente tem duas curvas, eu desenhei aqui a curva verde e uma curva vermelha, quem é o ângulo entre essas duas curvas num determinado ponto? Então, basta a gente traçar as tangentes a essas duas curvas, e aí o ângulo entre as curvas é o ângulo entre as retas tangentes nesse ponto. Então, a gente diz que uma transformação ou um mapeamento é conforme quando ele preserva ângulos entre curvas. A gente só fala de curvas orientadas, né? E ao falar em preservar ângulo, eu estou falando que preserva tanto o valor do ângulo, né? A magnitude do ângulo, quanto o sentido desse ângulo, se é horário ou anti-horário. Tá? Então, ele também é preservado. E o que eu não vou provar esse resultado, mas existe um resultado na análise complexa que diz o seguinte, que se a nossa função é analítica, então o mapeamento dessa função analítica é sempre um mapeamento conforme, exceto nos pontos críticos dessa função, que são os pontos onde a derivada primeira é nula. Então, tirando os pontos onde a derivada é nula, se a função é analítica, ela preserva ângulos entre curvas, tá? Então, o que a gente vai ver agora são exemplos de mapeamentos de funções complexas elementares que a gente já estudou.